Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus vos sejam plenamente e abundantemente multiplicadas. Nós tivemos um problema na transmissão hoje pela manhã, tentamos gravar a mensagem, mas resolvemos que iríamos transferir esse momento de devoção no dia do Senhor para este culto que teve início às 19h30. E eu quero fazer uso do texto que foi selecionado para a mensagem, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versos do 1 até o 13. Isaías, capítulo 43, do 1 ao 13, eu vou fazer a leitura, e você vai manter a sua Bíblia aberta. Após a leitura, uma oração, você mantém a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição desta passagem. Lembre-se sempre que eu não tenho nada de mim mesmo para lhe falar. O meu objetivo é a interpretação da verdade da Escritura, buscando fidelidade àquilo que o autor desejou comunicar aos seus leitores, na esperança que o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, faça a obra que lhe convém fazer, aplicando a palavra de Deus ao coração de cada um. Então acompanhem comigo a leitura dessa porção da palavra de Deus. Isaías capítulo 43, a partir do 1 e até o 13, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo, que ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vamos orar mais uma vez, suplicando a graça de Deus na exposição da sua palavra. Curve a sua fronte mais uma vez e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, bendito, exaltado e glorificado seja o teu santo, glorioso, excelso e poderoso nome. Nós nos aproximamos mais uma vez do trono da tua graça, confiados não em nós mesmos, nos nossos méritos, virtudes, mas nos méritos
do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, que por seu sacrifício nos comprou e pagou a dívida que havia contra nós. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, confiados na mediação do Teu Filho, que à Tua destra agora intercede por nós. Nós suplicamos, meu Senhor, que disponha a nossa mente, que aclare os nossos olhos, desempeça os nossos ouvidos, para que compreendamos as maravilhas da Tua lei, que ela seja como maná dos céus em nossa vida nessa noite, que o Senhor nos visite pela exposição da Tua palavra e graciosamente nos comunique as verdades que precisamos ouvir para o aperfeiçoamento do nosso caráter e desenvolvimento da santidade. Nós suplicamos também, meu Senhor, que visites aquelas pessoas que nos acompanham pelo nosso canal e também pelas ondas da Rádio 98 FM ou pelo seu aplicativo, de forma especial aqueles cujos olhos não lhes permitem enxergar as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor aclare os olhos, desempeça os ouvidos e conceda arrependimento profundo de pecados àqueles por quem Cristo morreu, para que, arrependidos dos seus pecados, busquem refúgio na cruz. E em tudo, meu Senhor, Jesus, o nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos e amigos, a doutrina da providência de Deus, conforme ensinada em nossos padrões de fé, revela que, pela sua muito sábia providência, segundo a infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua soberania, do seu poder, da sua justiça, da sua bondade e misericórdia, sustenta, dirige e dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Meus queridos irmãos, o texto utilizado para a mensagem desta noite está dividido em 4 sessões. Se você se voltar para o livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso do 1 até o 13, você perceberá que os versos do 1 até o 4, nós temos o inalterável amor de Deus pelo seu povo. Temos dos versos do 5 até o 8, a disposição do Senhor em repatriar o povo da aliança. Percebemos nos versos do 9 até o 12, a reafirmação da aliança que Deus fez com o seu povo. E por fim, verso 13 de Isaías 43, nós encontramos a declaração da soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Perceba que Isaías inicia a primeira sessão chamando a atenção dos seus ouvintes ou dos seus leitores acerca da necessidade de que confiassem em Deus e não cultivassem o medo. Veja que o verso 1, a Escritura nos diz, Isaías 43, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Meus queridos irmãos, esta passagem tem estreita relação com o livro do Gênesis, especialmente capítulos 1 e 2, e a ideia de criação aqui sinaliza esta verdade e tem relação com o direito que o Criador mantém sobre a sua criação, aquilo que nós conhecemos popularmente como o direito autoral. Perceba que a parte B do verso de número 1 de Isaías, capítulo 43, revela a condição emocional do povo da aliança e contém uma advertência para que não tivessem medo. Nós percebemos ainda que o conhecimento que tem o Senhor das emoções do seu povo e como Ele os trata na sua providência
foi o que fez o profeta, inspirado pelo Espírito, dizer para eles: não tenham medo. Meus queridos irmãos, o profeta Isaías, de posse das informações que tinha e da própria experiência com o povo hebreu naqueles dias de cativeiro babilônico, já havia advertido ao povo do pacto que de fato não tivesse medo. Se você voltar à sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versos 10, 13 e 14, você verá que de fato isso é verdade. Veja, Isaías 41, versos 10, 13 e 14, nos diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O 14 diz: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Meus queridos irmãos, se continuarmos folheando as Escrituras ainda no livro do profeta Isaías, nós perceberemos que no capítulo 44, o profeta também tratou desse assunto, chamando a atenção dos seus ouvintes, a fim de que não tivessem medo. Veja, o texto de Isaías capítulo 44, agora, versos 1 e 8, nos diz assim, verso 1, agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Verso 8 diz: não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha em que eu conheça. Meus queridos irmãos, de fato, há muitas razões que podem despertar em alguém um sentimento de medo. Nós sabemos que alguém pode ter medo, por exemplo, de ficar doente. Muitas pessoas têm medo de morrer. Outras nutrem um medo, por exemplo, de falar em público. Há pessoas que têm medo de altura, outras que têm medo de água, outras que têm medo de voar. Muitas pessoas têm medo de sangue, do escuro e até mesmo de lugares fechados. Meus queridos, nesta passagem que é objeto da exposição da mensagem nessa noite, a ideia é de um medo de que, em decorrência dos seus pecados, o povo tivesse sido abandonado por Deus. Olhe para a passagem e você perceberá que há 3 palavras neste verso que indicam a relação de afeto e cuidado de Deus ao seu povo, e ainda mesmo quando eles haviam se rebelado contra o Senhor. Nós temos a expressão em Isaías 43, verso 1, que evoca a criação. Temos a expressão que evoca o chamado eficaz ou a vocação eficaz, mas temos também o registro da palavra redenção. Meus queridos, das 3 palavras citadas desta passagem, a palavra hebraica traduzida por remi é um termo para parente, resgatador, e revela alguém próximo que poderia remir uma pessoa da família da condição de escrava mediante pagamento de suas dívidas, e nós reconhecemos isso lá na experiência de Ruth e Boaz no livro da Escritura, no Antigo Testamento. Meus irmãos, alguns teólogos que comentam essa passagem chegam a afirmar que nós encontramos aqui o que é conhecido na teologia bíblica como um perfeito profético, cuja ideia é de um fato a ser executado no futuro, sendo realizado na mente do profeta naquele tempo presente. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é a certeza de que o Senhor jamais abandona o seu povo, mesmo
que resolva discipliná-lo, mesmo que resolva castigá-lo em decorrência dos seus pecados, nós devemos lembrar que Ele permanece como o seu legítimo provedor e resgatador, e isso vai ficar mais claro no verso seguinte. Veja Isaías capítulo 43, verso 2, pois a Escritura nos diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus irmãos queridos e amigos, percebam aqui que há uma unidade temática. O texto nos mostra um estímulo a não ter medo diante dos desafios que eles encontrariam na viagem de regresso a Jerusalém. O que nós percebemos no verso 2 de Isaías capítulo 43, que é uma garantia de que a proporção que eles caminhassem, eles de fato encontrariam muitos obstáculos que são mencionados aqui em formas de severos enfrentamentos. O verso 12 de Isaías 43 nos diz isso, há uma garantia: vocês passarão por águas, vocês passarão por rios, vocês passarão por fogo. Contudo, Deus diz: eu, o grande eu sou, o autossuficiente e o todo-poderoso, estarei com vocês na caminhada durante todo o tempo. Meus irmãos e amigos, o grande reformador João Calvino afirmou que o Senhor não o redimiu para que você desfrute de prazeres e pompas, mas para que você esteja preparado ou preparada a suportar todos os gêneros de males. Meus irmãos, por mais que a caminhada fosse íngreme, por mais que a caminhada fosse sinuosa e cheia de obstáculos, há aqui nesta narrativa uma certeza. Nós devemos perceber na própria passagem que para todos os enfrentamentos o cristão sempre receberá de Deus a provisão e o livramento, e foi esta certeza que nutriu o coração do apóstolo Paulo em meio aos seus enfrentamentos. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31 e até o versículo 39, veja o que a Escritura nos ensina. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, de fato, esta relação de afeto e cuidado de Deus para com o seu povo fica mais evidente nos versos seguintes. Veja comigo agora, Isaías capítulo 43, verso 3, na parte A, o texto diz: porque eu sou o Senhor teu Deus,
o Santo de Israel, o teu Salvador. Meus queridos, perceba comigo que a ênfase aqui do cuidado do Senhor com o seu povo é revelada através do profeta. O profeta, inspirado por Deus, faz aqui 3 declarações que revelam que nem mesmo a disciplina revelada aqui pelo exílio babilônico foi suficiente para subtrair o cuidado e o amor de Deus para com o seu povo. Perceba que o profeta apresenta Deus como o Deus de Israel, ou seja, há uma relação de afeto. Eu sou o Senhor teu Deus. E ele utiliza aqui um plural majestático, Elohim, cuja ideia é de um governante. Isso revela que nem Ciro, nem Nabucodonosor poderiam fazer o que não fosse da vontade de Deus. A visão que Isaías tem é que o Senhor reina, mesmo no cativeiro. Meus irmãos e amigos, ele ainda diz que o Senhor é o Santo de Israel. E a ideia aqui de santidade revela que Deus está separado de toda espécie de pecado, daí a necessidade de que seu povo seja santo, seja de fato separado também. Por fim, meus irmãos, o profeta recebe e transmite a mensagem de que o Senhor é o Salvador de Israel, e a palavra utilizada aqui é Yasha, no Novo Testamento é Hosana, cuja tradução é libertador. Meus queridos, nas 3 ocorrências, nós encontramos efetivamente o cuidado paternal de Deus com o seu povo, e isso pode ser melhor percebido na sequência da passagem. Veja agora, Isaías capítulo 43, verso 3 na parte B e verso 4, diz assim: dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Meus irmãos, do que lemos aqui, é possível percebermos que para Deus nenhum investimento é alto demais para a promoção da redenção do seu povo. Contudo, meus irmãos e amigos, é possível que você, de alguma forma, e no seu íntimo, esteja questionando o fato de Deus entregar o Egito, a Etiópia e Sebá pelo seu povo. Meus irmãos, é necessário compreender que este é o ensino das Escrituras. O resgate do justo, via de regra, é promovido pelo perverso. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 18, você perceberá isso. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos, o pérfido. Meus irmãos, é possível que esta passagem tenha se tornado incongruente para muitas pessoas. Contudo, não será difícil você compreender o que é que isso significa à luz da analogia das Escrituras, tomando agora o livro do Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 20, a partir do 26 e até o versículo 28, você vai perceber que há uma relação com essa coisa de entregar essas nações em favor do povo de Deus, e essa relação que há com o livro de Provérbios. Veja, Mateus capítulo 20, verso do 26 ao 28, diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus queridos, para que o Senhor resgatasse o seu povo, Ele fez com que o seu Filho unigênito recebesse a nossa culpa. Isso é o que nós identificamos na teologia como a substituição penal.
O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, deixa isso mais claro. Veja, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, quando Cristo estava pendurado no madeiro, ele tomou o meu lugar e o seu lugar, tornando-se uma oferta pacífica a Deus. Foi isso que ensinou o profeta Isaías em outro lugar. Se você abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 53, versos 4 e 5, você vai compreender o que é que significa substituição penal, você vai compreender o que é que significa morte vicária. Cristo tomou o meu lugar e o seu lugar, por isso nós fomos justificados por Ele. Isaías 53, versos 4 e 5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus queridos, esta declaração do amor de Deus por seu povo, que conduziu seu Filho à cruz, ganha cores vivas e vibrantes na última sessão da passagem, cuja conotação é de um pacto ou de uma aliança que o Senhor fez com o seu povo. Veja, Isaías capítulo 43, agora a partir do versículo 5 e até o versículo 8, a Escritura diz assim: não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo, que ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Meus irmãos, percebam que esta sessão se inicia com aquilo que nós identificamos na literatura como uma retomada de referencial. Essa expressão não temas é retomada pelo profeta. Ele sabe que tinham muitos que estavam aflitos e com medo de como seria a caminhada de regresso para Jerusalém. Meus irmãos, qualquer que seja a razão do medo de alguém, ter a consciência de que Deus está presente, ou seja, de que Ele é imanente, que está conosco, faz toda a diferença. Não temas, pois, porque estou contigo, é a mensagem do profeta Isaías. Meus irmãos, esta declaração do cuidado, do amor de Deus também foi revelada por meio do profeta Jeremias, nesse mesmo período da história do povo hebreu. Se você abrir o livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 30, versos 10 e 11, você perceberá o quanto isso é verdadeiro. Veja, Jeremias capítulo 30, versos 10 e 11, diz assim: não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não
te inocentarei. Meus queridos irmãos, esta passagem ratifica o ensino do profeta Isaías, ainda que disperso e exilado, ainda que espalhado e distante da terra, o povo de Deus seria trazido de volta e o Senhor estaria com eles na caminhada rumo a Jerusalém, de volta à relação com a cultura, de volta à relação com a família, de volta à relação com o culto e o acesso à santa e bendita lei de Deus. E nós percebemos que a quantidade dos repatriados seriam absolutamente todos os da dispersão. O profeta fala do Oriente, ele fala do Ocidente, ele fala do Norte e também do Sul. Meus irmãos, os que pela prática do pecado tornaram-se cegos e indiferentes à lei de Deus, voltariam para Jerusalém. É isso que nós encontramos aqui em Isaías 43, verso do 6 até o 8. E nós percebemos que a passagem é ampliada em seu cumprimento na seção seguinte, revelando que o profeta vivia a expectativa de uma promessa de juízo. Veja Isaías 43, agora versos 9 e 10, a Escritura nos diz assim: todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Meus irmãos, a ideia de testemunhas aqui indica uma experiência de conversão que resultou no desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Veja o uso de 3 verbos que sinalizam isso aqui. O profeta usa o verbo escolher, o profeta usa o verbo crer e o profeta usa o verbo entender. Há ainda na passagem uma declaração da unicidade de Deus e do seu senhorio sobre todas as coisas. O profeta diz à nação: antes de mim e depois de mim Deus nenhum se formou, eu sou o Senhor. Meus irmãos, a ideia é de que Deus não é apenas grande, a ideia aqui é de que Deus não é apenas bondoso. O profeta está afirmando que o Senhor não é apenas providente, ele está declarando que ele é o único e deveria ser a única fonte de confiança do povo de Israel em suas necessidades e adversidades no exílio. Meus irmãos, esta declaração é reforçada nos versos seguintes, cujo conteúdo revela uma relação estreita com a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Veja Isaías 43, versos 11 e 12, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Meus queridos, vejam que há um apelo aqui do profeta, aqui o povo do pacto, naquele momento de exílio, abandonassem o sincretismo e adotassem um conceito monoteísta de relação com o sagrado, anexado aqui a uma promessa salvadora. A declaração de que
o Senhor realizou a salvação, sinaliza a história da redenção, bem como os feitos poderosos do Senhor na vida da nação, e eles sabiam o quanto Deus já havia realizado. Eles sabiam, por exemplo, que aquilo que ele prometeu a Abraão, de torná-lo uma grande nação, já havia sido realizado e estava em processamento. Eles sabiam que de fato o Senhor já havia libertado o seu povo do Egito com um braço forte e através de Moisés, e eles tinham consciência que de fato Deus havia prometido dar estabilidade ao trono de Davi por meio do Messias que viria, e tudo isso, meus queridos, por meio de um Redentor que seria levantado entre os judeus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, de fato, a esperança do profeta está na pessoa de Cristo, o nosso Redentor e Supremo Pastor. Ele tinha a sua esperança e os seus olhos voltados e aguardava com expectativa de que todas as promessas que direcionavam que a pessoa de Jesus haveria de tomar forma humana pudesse ser cumprida. Então o texto caminha para o final e nos mostra a soberania de Deus sobre todos os eventos. Veja agora, Isaías 43, verso 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meus irmãos, o texto da exposição dessa noite se encerra com mais um apelo à crença monoteísta, agregado a uma exortação de confiança e abandono do medo. Meus queridos, é muito comum que em dados momentos da nossa vida a gente venha nutrir medo de alguma coisa. Eles estavam na expectativa de que o retorno para a pátria pudesse ser movido por muitos obstáculos. Eles de fato encontrariam muitos obstáculos na caminhada de regresso a Jerusalém e a Judá. Foi esta também a experiência de outros homens e mulheres à luz daquilo que a revelação especial de Deus nos revela. E nós percebemos, por exemplo, na salmodia, no Salmo 56, a partir do versículo 9 até o versículo 13, a exposição e a declaração da confiança do salmista no Senhor em meio aos seus enfrentamentos e dificuldades. Veja, Salmo 56, a partir do 9 até o 13, a Escritura nos diz assim: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada todos os meus inimigos. Bem sei isto, disse o salmista, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Perguntou o salmista. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livrasse a alma, sim, livrasse da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Meus queridos irmãos e amigos, nós iniciamos a mensagem desta noite, a exposição de Isaías capítulo 43, verso do 1 até o 13, destacando a importância da confiança na providência de Deus para vencer os obstáculos na caminhada para o repatriamento do povo da aliança. E eu quero concluir a mensagem destacando alguns ensinos que nós podemos extrair de tudo quanto vimos até aqui. E o primeiro ensino, e que deve ocupar a minha mente e a sua mente nessa noite, é que é importante compreender que, muito embora os meios que Deus utilize para alcançar os seus fins sejam muitas vezes estranhos e causem tristeza, dor, angústia, o resultado final das experiências do povo de Deus sempre lhes trará lições preciosas e abençoadoras. O cativeiro babilônico, meus queridos irmãos,
foi para muitos um exemplo claro disso. Então, se você está enfrentando lutas, se você está enfrentando dissabores, compreenda que Deus jamais abandona o seu trono e que Ele haverá de mudar as suas lágrimas em alegria. Mas, em segundo lugar, mesmo sob disciplina e juízo, o que nós percebemos é que o povo de Deus jamais será abandonado. O Senhor que os enviou para o cativeiro esteve com ele durante os 70 anos. E nós temos da parte de Cristo a garantia de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, os períodos de aflições cumprem uma agenda de Deus em nossas vidas, e nós devemos retirar lições preciosas dessas experiências. E por fim, o regresso a uma condição saudável exige coragem. Portanto, a mensagem do profeta para mim e para você nessa noite é: ao Senhor pertence a salvação, portanto, não temas, eu estou contigo, disse o Senhor por meio do profeta Isaías. Que Ele mesmo aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando o culto nessa noite. Meu Senhor, bendito, exaltado e glorificado seja o teu excelso, majestoso, glorioso e poderoso nome. Nós bendizemos a ti, meu Senhor, porque não obstante a nós mesmos e a forma como muitas vezes nos portamos diante de ti, pecando contra ti, entristecendo o teu espírito, ainda assim, meu Senhor, nós temos a certeza que fomos salvos e permaneceremos salvos para sempre. E na aliança que fizeste conosco, o Senhor há de prover todos os meios para que os melhores fins sejam alcançados. Ensina-nos, meu Senhor, por meio das aflições da vida e das dificuldades que temos enfrentado, a fim de que nas lutas e adversidades aprendamos que o Senhor estará sempre conosco todos os dias até a consumação do século. Nós te pedimos, meu Senhor, que por tua graça, poder e bondade, aplique a tua palavra ao nosso coração. No nome de Jesus, amém. Meus queridos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar.